Olá pessoal, boa noite. Estou aqui gravando esse vídeo hoje, dia 11 de junho, para estar produzindo. A intenção é produzir materiais para o escritório, para que as pessoas consigam, né, quem está aí trabalhando, está fazendo parte do time fiscal, possa entender um pouco mais com relação à apuração de empresas no Simples Nacional. A gente entende que a empresa ela não se resume apenas no regime do Simples Nacional, mas é um ponto de partida e é um regime que a maioria das empresas adota. Então, a finalidade de fazer esse vídeo, né, é estar podendo deixar um arquivo, né, na qual você, colaborador aí da PCA, consiga consultar esse vídeo sempre que tiver dúvidas relacionado à apuração da empresa. Hoje eu vou tratar o assunto específico, tá, de empresas de serviço. Então eu vou fazer um breve relato com relação às empresas de serviço e vou estar ensinando também como que faz essa apuração, tá bom? Então, para começar, eu tenho aqui, elaborei aqui alguns passos que é interessante sabermos antes de continuarmos essa situação, esse treinamento, vamos dizer assim, né, relacionado às empresas de Simples Nacional. Então, primeira coisa que é interessante sabermos é o que é, né, o Simples Nacional. Então, você já deve ter essa informação, mas só para resumirmos aqui e reforçarmos, né, que o Simples Nacional ele é um regime, né, facultativo. Então, ou seja, a empresa ela tem que optar, né, para estar dentro desse regime e tem que estar enquadrado nas condições de microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, ou seja, é um regime de tributação para as empresas de microempresa, de porte, né, microempresa e empresa de pequeno porte. A gente vai tratar sobre o que é uma empresa de uma ME e uma EPP, né? Podem não aderir ao regime unificado de arrecadação. Entretanto, caso a empresa faça a opção pelo Simples Nacional, ela passa a ser irretratável a todo ano calendário. Ou seja, você opta tributar aquela empresa no Simples Nacional no ano, né, geralmente em janeiro, e você não consegue modificar essa situação durante todo o ano calendário. Qual que é o ano calendário? Janeiro a dezembro é o ano calendário fiscal, né? Então, assim, tem duas formas de você optar. Quando você realiza essa solicitação no início do mês, em janeiro, né? Então você tem até o último dia útil de janeiro para solicitar isso. E aí depois não será permitido você mudar, né, essa situação. E também quando você abre a sua empresa, isso pode ser em qualquer mês do ano. Então, se você abriu em fevereiro, só que tem um detalhe que você tem um prazo de 30 dias, né? 30 dias para solicitar a opção dessa empresa no Simples Nacional. É muito importante você ter isso em mente, principalmente para empresas novas, né? E principalmente para início do ano, quando você tem que renovar essa opção do Simples, tá? O Simples Nacional ele está abrangendo aí 8 impostos, como você pode ver, que ele é gerado uma única guia que a gente chama de DAS, Documento Único de Arrecadação, né? Que um único boleto, né, que você vai gerar para o cliente, que vai contemplar 8 tipos de imposto, né? Por isso que ele é um regime mais... a ideia dele é ser simplificado. Quais impostos que ele vai abranger? O imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, o COFINS, o INSS, o IPI, o ICMS e o ISS. Então são praticamente a base da cadeia produtiva relacionada a imposto no Brasil, né? Para também detalhar, nós temos o ISS como imposto municipal, nós temos o ICMS como imposto estadual e os demais impostos aqui
tratam-se de impostos federais, tá? Então, imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, né, o PIS/PASEP, o COFINS, né, a questão do INSS e do IPI, né? Então, são impostos federais, estaduais e municipais. Então, ele abrangeu toda a estrutura, né, de município, estado e ente federativo, tá bom? Então, o Simples Nacional tem essa característica. E como a gente vai tratar de uma empresa de serviço, o que é, né, uma empresa de serviço? Uma empresa de serviço é aquela cuja atividade principal ela está focada na prestação de serviço. Então, em vez de produção de bens, produção, né, ou a venda de bens, né, ou seja, ela pode ser uma indústria também, ou a venda de algum bem tangível, né? Esse tipo de empresa ela oferece conhecimento, né? Por exemplo, habilidades, experiências e assistência a um determinado tipo de especialização, né? Lembrando que bens, a questão de bens tangíveis aqui, nós a gente está tratando de produtos, né? Mercadoria, algo que você consegue ver, né? Porque, por exemplo, a gente tem também a venda de licença de software, né? Você está vendendo a licença de um produto intangível, mas trata-se ali de um serviço, tá? Então, nesse caso aqui, são bens tangíveis, né? E também a questão de empresas de tecnologia também tem algumas especificidades que não vem ao caso nesse momento. Mas, em resumo, uma empresa de serviço ela é essa, ela está focada na prestação de serviço, né? E esse tipo de empresa, como eu falei, oferece aí uma espécie de consultoria, né? Uma habilidade ou expertise em alguma área específica, como por exemplo a contabilidade, né? A advocacia, as pessoas de design gráfico, desenvolvimento de software, né? Agência de viagens, hospedagens, enfim, essa cadeia aí de empresas que prestam serviço que a gente chama de terceiro setor, né? Com relação aos portes da empresa, atualmente a gente pode ter três portes aí que você vai encontrar lá no CNPJ. A gente vai fazer isso na prática, você vai entender. A gente tem a ME, a EPP e vai estar lá no CNPJ demais. Nada mais é do que empresas que não se enquadram nessas duas primeiras, né? Então, o Simples Nacional ele é para essas duas cadeias de empresa. Por quê? Porque são empresas de portes menores. E como o Simples Nacional ele tem um limite de faturamento, então ele só consegue enxergar até aqui uma empresa de EPP. Como que você define o porte de uma empresa? O porte de uma empresa ele é definido pelo faturamento anual dela. Então, por exemplo, a microempresa, se a empresa fatura até 360 mil no ano, ela vai se enquadrar numa ME. Se ela fatura de 3 até 3 milhões e 800, ela vai se enquadrar no EPP. Passou disso, ela já não é mais uma ME ou EPP, ela já vai se enquadrar em demais. Vou mostrar um caso de uma empresa demais de serviço que não é do Simples Nacional, tá? E para você possa entender, né, inicialmente o que é empresa de serviço, que é muito importante você fazer essa análise antes de fechar a empresa, tá? Então, o Simples Nacional ele vai pegar esses dois regimes de empresas e os demais regimes, que a gente chama de regimes normais, apesar de que o lucro presumido ele também é um regime de benefício fiscal, né? Ele vai estar enquadrado também nessas demais empresas de tributação, porque o lucro presumido ele tem um limite aqui, até 78 milhões. Né? Então, por isso que ele é também... Por que ele tem esse limite? Porque ele também é um limite de benefício fiscal. Uma empresa no lucro presumido, ela tem benefício fiscal. Então, toda empresa que tem algum benefício fiscal vai se criar, pelo menos no Brasil, regras específicas para que atendam o critério e gozem, né, desse benefício fiscal. Tá? E o benefício fiscal nada mais é do que a redução de imposto. Então, para você enquadrar uma empresa, por exemplo, no lucro real, já não tem mais opção de faturamento. Você pode colocar qualquer empresa no lucro real e não tem limite de faturamento. Mas para você colocar ela no simples ou no lucro presumido, tem limite de faturamento. Tá?
Dentro do Simples Nacional existe uma estrutura de anexos, tá? Que se você for pegar a lei, né, você vai ver que tem lá vários anexos. Inclusive, eu tenho aqui a estrutura desses anexos. Basicamente, empresa de serviço, a gente vai estar falando de 3 anexos, né, que é importantíssimo você saber definir qual anexo aquela empresa está enquadrada. Porque é através dessa definição de anexo em que essa empresa de serviço vai estar enquadrada que você vai tributar o faturamento dela. Então é muito importante quando você for apurar uma empresa você saber qual que é o anexo que ela está. E esse anexo é baseado em atividades. Obviamente nós temos aí consultoria e sistemas que facilitam isso para você identificar. Mas você tem que fazer essa análise. Tá? Então, basicamente, para fechar uma empresa de serviço, nós temos aqui essa estrutura, né? Analisar qual o anexo que a empresa está enquadrada, baixar as notas fiscais na prefeitura do município onde a empresa está estabelecida, verificar se a empresa tem atividade concomitante, ou seja, serviço comércio, verificar se a empresa tem inscrição estadual, verificar nas Cefaz, né, do estado onde a empresa está estabelecida, para confirmar se não houve emissão de nota fiscal eletrônica. Essas atitudes aqui, por mais que sejam, você for analisar, por mais que ela pareça, né, simples e às vezes sem importância, ela tem uma extrema importância na hora de você apurar uma empresa corretamente, porque tudo pode acontecer durante um mês. Então, uma empresa, se você não for lá no sistema e saber exatamente a real situação daquele momento, você pode ter um problema lá na frente, né, e você ser pego de surpresa nesse sentido. Aqui é basicamente, tá, como que funciona a apuração no Simples Nacional, tá? Como que funciona essa apuração? Isso aqui já é regra geral que você vai colocar aí na sua mente, né? Esse material, inclusive, vai estar disponibilizado para vocês. Mas é de regra geral. Comércio, serviço, indústria, tudo funciona dessa forma. Como que funciona? Primeiro, você afere o faturamento, né, dos 12 meses anteriores ao período que você estava faturando. Por quê? Lembra do limite? O limite para uma ME é até 360 mil e de uma EPP 4 milhões e 800. Então, esse controle de faturamento, ele é feito mensalmente. Então, você tem que ter esse controle para poder saber se essa empresa vai ultrapassar ou não o faturamento. Tá? Depois que você aferiu o faturamento, a empresa está ok, né? Ela pode continuar no Simples Nacional, ela não vai ultrapassar, ela não vai desenquadrar por excesso de faturamento. Aí a gente vai começar a fazer a tributação. Primeiro, qual anexo que essa empresa está? Então, isso é a primeira coisa que você tem que definir. Qual anexo? Principalmente as de serviço. A de serviço, ela tem essa característica de ser um pouquinho mais complexas do que a de comércio, porque ela tem algumas situações em que, por exemplo, uma empresa pode ser do anexo 3, mas tributar no 4, você entendeu? Uma empresa pode ser, do 3 e tributar no 5, então depende da questão do fator R que a gente chama, tá? Então mas você vai saber como verificar isso na hora, tá? Depois que você definiu qual que é o anexo, você vai pegar a alíquota efetiva, né? Aqui é a fórmula da alíquota efetiva, então a receita bruta, né, da empresa, vezes a alíquota normal do Simples Nacional, que aí você vai ter, e menos a parcela a deduzir, que aí tudo está aqui onde você vai pegar essa tabela? Tem essa tabela aqui na resolução do CGSN, que é a comissão, né, para o Simples Nacional, a CGSN 140, no artigo 21, vai estar lá a tabela, né? É como se fosse uma tabela de imposto de renda. Então tem a alíquota normal, depois você tem uma parcela a deduzir, e aí você vai ter uma alíquota efetiva, tá? Tendo essa alíquota efetiva, você simplesmente vai tributar, né? Você vai pegar lá, vai apurar
e vai tributar. Então é simples nesse sentido, né? Vamos dizer assim, o contexto é simples. Qual que é a fórmula de calcular o Simples Nacional? Primeira coisa, saber o anexo. Segunda coisa, pegar a alíquota efetiva. Como que eu descubro a alíquota efetiva? Pego o faturamento dos últimos 12 meses, multiplico pela alíquota normal, diminuo pela parcela dedutível, né? E no final eu divido aqui, ó, o faturamento, né? Até esqueci de falar isso. Essa aqui é a fórmula, né? Então é receita bruta anual vezes a alíquota normal menos parcela dedutível dividido pela receita bruta anual, né? A gente vai fazer também um cálculo na prática para você entender como que faz isso, tá? Aí tiver mais detalhes, você pode pegar aqui na CGSN 140/2018, no artigo 21 vai estar lá essa tabela para você entender. Depois, pegou a alíquota efetiva, não tem mais o que falar. Receita bruta do mês, né? Receita bruta do mês vezes a alíquota efetiva e aí tá aí o tributo, né? Tá aí o tributo do Simples Nacional. O DAS vai gerar o DAS, né, que vai com CNPJ e valor, e o vencimento é todo dia 20. Então, todo dia 20 a empresa vai estar recolhendo esse tributo. Porque o Simples Nacional tem essa característica de ser recolhimento mensal e não o recolhimento, por exemplo, lucro presumido trimestral, né? Então, depende aí, esse regime específico do Simples Nacional, ele é mensal. Como que funcionam os recolhimentos? Depois que o cliente paga a guia ela vai direto para o Tesouro Nacional e o Tesouro se responsabiliza em partilhar os valores competentes a cada tributo. Então, se o imposto de renda do ente federativo, então vai para o governo federal, né? Esse CSLL, o PIS, o COFINS vai para o governo federal, o CPP também, o IPI também. Aí fica aqui o ICMS vai para o estado, o ISS vai para o município. Quem faz essa partilha é o Tesouro. A ideia do Simples é justamente essa. É o próprio Tesouro Nacional distribuir os valores do tributo automaticamente, sem que você precise prestar conta com cada ente individualmente, como acontece no lucro presumido. Tá? Dito isso, então, essa aí é um panorama, tá, de como você vai fechar uma empresa no Simples Nacional relacionada a serviço. Então a gente fez aqui um resumo de como que faz essa empresa, né? Qual que é os tributos que essa empresa vai recolher com essa guia do Simples Nacional, e vamos focar, né, o anexo. Eu vou fazer um próximo vídeo que a gente vai focar agora como descobrir o anexo e também como fazer essa aferição relacionada ao porte da empresa e também receita, tá ok? Obrigado.